ou defesa preliminar. A defesa meritória, que é veiculada na contestação, ela também se subdivide em duas espécies. E essas espécies são muito importantes e devemos todos, estar muito atentos para elas. A defesa de mérito se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Vocês devem estar falando assim, professor, agora complicou. Não, não complicou não. É simples. Vamos só ter paciência para entender. A defesa de mérito será considerada uma defesa de mérito direta quando o réu impugnar o fato constitutivo do direito do autor. Ou então, quando, sem necessariamente impugnar esse fato constitutivo do direito do autor, negar as consequências jurídicas que o autor pretende obter a partir daquele fato. Quando, portanto, o réu, na sua defesa de mérito, impugna o fato constitutivo do direito do autor ou nega os efeitos jurídicos pretendidos pelo autor, nós estamos a olhar, nós estamos a visualizar ali uma defesa de mérito direta. Mas existe também, como eu mencionei, a defesa de mérito denominada indireta. Como é que ela funciona? Não raro, em sua defesa meritória, o réu alega outros fatos. Fatos esses que extinguem, impedem ou modificam o direito do autor. Toda vez que o réu alegar na sua defesa de mérito fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, estará o réu a fazer, portanto, uma defesa de mérito indireta. Interessante notar aqui uma observação que pouca gente tem atenção. Toda vez que o réu formular uma defesa de mérito indireta, vale dizer, toda vez que o réu arguir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, estará este réu a atrair para si o ônus da prova. Então, muito cuidado. Você, na sua contestação, pode até fazer defesa de mérito indireta, mas esteja ciente que, ao alegar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo, estará você tecnicamente a atrair o ônus da prova desse fato impeditivo, extintivo ou modificativo para o réu da demanda. Então, gente, olha só, vamos reorganizar o nosso raciocínio. O pessoal aqui está anotando, mas é importante a gente entender isso na nossa mente. A contestação se divide, como eu disse, em duas defesas. Defesa processual e defesa meritória. A defesa processual se subdivide em defesa processual dilatória, que é a que atrasa, e em defesa processual peremptória, que, se acolhida, importará na extinção do processo sem resolução do mérito. Por sua vez, a defesa de mérito se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta, o réu resiste, impugna o fato constitutivo do direito do autor ou nega os efeitos que o autor pretende extrair do fato narrado. Ao passo que na defesa de mérito indireta, o réu opõe fatos outros. Fatos que a gente qualifica como extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Importante notar que, ao fazer a defesa de mérito indireta, estará o réu a atrair para si o ônus da prova. Beleza. Vocês devem estar aí meditando sobre isso que a gente está discutindo, os nossos companheiros aqui estão também, e uma questão deve vir à mente. Ô Lúcio, eu entendi de maneira razoável o que você acabou de colocar. Mas será que não dá para dar um exemplo? Será que não dá para trabalhar com uma situação mais concreta para a gente entender? Sem dúvida nenhuma. Imaginem vocês
que o cidadão A ofereça uma ação, proponha uma ação de cobrança de uma dívida em face do réu B. Temos, portanto, A que cobra uma dívida de B. Muito bem. O réu B vem na sua contestação e alega, por exemplo, a sua ilegitimidade passiva. Primeira coisa que o réu alega, ilegitimidade passiva. Vamos tentar localizar naquele esquema que eu expliquei para vocês, essa ilegitimidade. A ilegitimidade passiva é uma arguição que pertence ao campo do processo ou ao campo do mérito. Induvidosamente, essa é uma alegação processual. Portanto, o réu que alega ilegitimidade passiva faz uma defesa processual. Segunda pergunta. A ilegitimidade passiva, se acolhida, atrasará o julgamento do processo ou, ao contrário, importará na sua extinção? Sem dúvida nenhuma que, se o juiz da causa arguir a alegação de legitimidade passiva, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Conclusão. A alegação de ilegitimidade, no nosso exemplo, consubstancia defesa processual do tipo peremptória. Agora, por óbvio que o réu B, nessa ação de cobrança de dívida, ele não vai, pessoal, se limitar a alegar a sua ilegitimidade. Quero dizer com isso que o réu não vai se limitar a fazer uma defesa processual. Espera-se que o réu faça também uma defesa de mérito. Então vamos continuar. Depois de alegar a sua ilegitimidade passiva, que como vimos é uma defesa processual, o réu prossegue e propõe a seguinte questão. O réu abre um tópico na sua contestação e fala assim: senhor juiz, eu não quero discutir se essa dívida existe ou não, mas ainda que ela exista, diz o réu, ela já foi atingida pela prescrição. Pessoal, quando o réu, na sua contestação, diz isso, fala assim: senhor juiz, independente da dívida existir ou não, essa dívida já foi atingida pela prescrição, o que o réu está fazendo é uma defesa de mérito. Mas uma defesa de mérito com uma característica. O réu está levando a juízo, o réu está alegando em juízo a existência de um fato extintivo do direito do autor. E nós acabamos de ver que quando o réu alega fato extintivo do direito do autor, ele formula uma defesa de mérito do tipo indireta, na qual, como vimos, existe a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Voltemos, portanto, ao exame da nossa defesa a título de exemplo aqui, né? O réu alegou ilegitimidade, defesa processual preliminar do tipo peremptória. O réu alegou prescrição, defesa de mérito do tipo indireta. Exatamente por quê? Porque a prescrição consubstancia um fato extintivo. Mas o réu não para na alegação de prescrição. O réu continua, gente, na sua contestação e em determinada altura dessa peça de defesa, o réu assim diz: senhor juiz, ainda que vossa excelência não considere prescrita a dívida, senhor juiz, eu absolutamente não devo. Eu nunca fiz negócio jurídico com o réu que pudesse ensejar a constituição dessa dívida. Em resumo, o réu está dizendo que a dívida não existe. Ao assim alegar e ao assim proceder, senhor juiz, essa dívida não existe, o pedido do autor merece ser julgado improcedente por isso, o réu está fazendo uma defesa de mérito, induvidosamente. E está fazendo uma defesa de mérito direta. E por que razão? Porque está negando o fato constitutivo do direito do autor.